Olá, pessoal! É com muita alegria que estamos aqui para mais um momento de muito aprendizado, muito valioso, feito com muito carinho aí para você que está nos assistindo, nos ouvindo e acompanhando esse projeto, que é um projeto de alma e que eu faço com todo o amor. Estamos no espaço da Festival e convido vocês a virem conhecer, a entrar em contato, marcar uma visitinha para poder conhecer o espaço, para gravar seus conteúdos. Aqui a gente trabalha com toda a área de produção audiovisual. Você pode vir gravar aqui no espaço, quanto também em outros espaços da sua preferência. Entre em contato e saiba mais. Estamos com um convidado muito especial e hoje o tema vai ser maravilhoso. A gente vai falar da alma. Estamos com Rogério Goulart, que é pastor, teólogo, psicanalista clínico e muito mais. Vamos saber muito aqui da história dele e ele tem muito a nos ensinar. Seja muito bem-vindo. Oh, que alegria. Obrigado, Cássio, pelo privilégio poder estar aqui, estar com esse público maravilhoso aí que está acompanhando, né, o Econex. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço muito pela sua disponibilidade de tempo, de vir aqui dedicar conosco. A gente gosta muito de histórias, sabe? Ah, É. Histórias conectam, né? Conectam. Poderia nos Sim, contar um pouco assim da sua trajetória de vida claro, e profissional? claro. É um prazer, né? Na realidade, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, minha esposa, meus filhos nasceram lá também. E hoje estamos aqui em Belo Horizonte, mas tudo começou naquela cidade, né, onde conheci a minha esposa. Eu tinha 20 anos, ela tinha 17 anos, né, e nesse período eu já estava na faculdade, estava fazendo comunicação, e me especializei um pouquinho mais em RP, né, Relações Públicas, e depois eu estava trabalhando no grupo RBS, que é um grupo associado da Rede Globo lá no Rio Grande do Sul, né? Então comecei como muita gente que sai da faculdade de publicidade, né? Então fui ser contato publicitário, né, nessa empresa. Trabalhei ali durante 4 anos, atendendo agências de publicidade. Aí fui assumir uma gerência na Serra Gaúcha, naquela região de Caxias do Sul, Gramado. Então trabalhei ali durante 1 ano e pouco. E depois veio o Plano Collor e eu fui dispensado. Mas ali foi um início da minha, vamos dizer, caminhada nessa área que eu sempre gostei, né? Publicidade, e foi uma experiência muito grande, uma empresa que te dá muitas oportunidades, Uhum. né? Onde uma empresa de origem de formação de judeus, né? Então exige muito, mas te capacita, né? Muitos cursos que eu não teria condições de fazê-los assim, né? Por recurso próprio. E aí nesse período foi todo o processo, veio o casamento, vieram os filhos, e aí em 1993, 2 para 3, então veio um convite para nós morarmos no Rio de Janeiro, ah, trabalhar uma missão cristã lá em Niterói, e eu assumiria essa área da comunicação, essa área. Na realidade, eu assumi a diretoria de comunicação e marketing lá. Então foi um tempo assim fantástico, né? Uhum. Nossos filhos eram pequenos, né? Então foi o primeiro processo de nós sairmos da nossa terra natal, né? A Bíblia diz que deixar a parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar, né? E o Senhor mostrou que era Niterói, então a gente foi um tempo muito assim, muito bom, muito oportuno. Me envolvi em projetos desafiadores lá, além de responder por essa área da comunicação. Então envolvia rádio, TV. Naquele período fazia as gravações, entregava lá na emissora, tínhamos programas na Manchete. Depois nasceu a Record, e aí começamos a fazer esses programas na Record. Então, assim, ali eu viajei muito pelo Brasil. Minha esposa ficava muito. Ela trabalhava também, mas os nossos meninos ficaram muito sós. Mas foi um tempo de, assim, muito aprendizado. Uhum. Muito Muitas mesmo. Muitas oportunidades, né? oportunidades, Cássio. Conheci muitas pessoas, né, do meio. Então, assim, de São Paulo. Nós desenvolvemos um projeto que eu acho muito legal.
compartilhar isso para os nossos espectadores, né? É um projeto da primeira revista evangélica vendido em bancas de jornais. Nós fizemos uma parceria, fechamos uma parceria com a editora 3, que editava a Isto É, né? E nós fizemos uma parceria e fizemos os acertos necessários lá, onde nós tínhamos o conteúdo e eles tinham a expertise de distribuição, rodagem da revista, ou seja, né, as rotativos e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente fundiu isso e foi um projeto extremamente desafiador da gente poder desenvolver uma revista cristã, né, sem aquele evangeliquez muito doentio, né, uma coisa mais assim, mais light, mas assim, trazendo conteúdos bem próprios, né, e atuais, e usando essa expertise que a Editora 3 tinha de distribuição nas bancas, no Brasil todo. Então foi um projeto assim, fantástico. Foi um grande marco, né? Foi um divisor de águas, mais um, Mais na um. nossa vida, né, que a gente sempre tem. Então, nesse período eu atuei especificamente nessa área, e onde a gente assim, conseguiu fazer uns avanços fantásticos. E aí, então, chegou em 87, eu fiquei, perdão, 93 a 96 para 97 eu fiquei em Niterói. E aí surgiu uma oportunidade que essa missão, esse projeto social, que também era espiritual, tinha 2 livrarias evangélicas de propriedade deles, muito antigas, as mais antigas do Brasil, que foram fundadas por uma missão inglesa, que eles tinham essa visão de oferecer, ensinar as pessoas a materiais cristãos, né, livros cristãos, grande parte ainda não traduzidos para o português, eram poucos. Então eles abriram essas 2 livrarias, uma aqui, que era aqui na rua Tamoios, e a outra no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Abolição. E ela, com o tempo, os missionários que vieram, eles assim casaram com brasileiros, ficaram aqui. E aí foi passando o tempo e eles já estavam mais idosos, então passou para essa missão chamada Vinde, que era a que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro. Então eles absorveram isso. E aí então eu fiz um acerto com eles, assumindo então essa livraria daqui, da Avenida da Rua Tamoios. Então nós viemos para cá em 97, 6 para 7, e o chamariz foi a livraria, né? Mas a gente mal sabia o que tinha que estava por vir. Porque assim, eu entendo assim, na minha vida, pelo menos, foi dessa forma, né? Assim, você toma um passo em cima de aquilo que te move, ok? Então, assim, você não sabe dos desdobramento. Então, é isso que eu entendo a palavra supervisão, né? Então, assim, é uma visão que vai além da visão natural. Então, o que é essa supervisão? Eu sabia que existia, eu precisava tomar um passo, e a supervisão é aquela que vai além da montanha. Você projeta além, muitas vezes sem ter um fundamento, né, assim, básico, claro, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Não. Então era necessário, assim, eu digo que nós estávamos no Rio de Janeiro, mas assim, existia uma inquietação interna, né, entendendo assim, ó, que o meu tempo aqui já acabou, já findou, e eu entendo que Deus tem algo maior para a gente, né? Então a gente sempre tomou com todo cuidado as decisões e as coisas foram acontecendo. Nesse período, minha esposa já estava trabalhando na editora que editava livros desse pastor que era o presidente e de outros. E aí ele terceirizou e aí a gente ficou assim, nosso tempo acabou, então a gente veio para cá e assumimos essa livraria daqui da Avenida Tamoios, mas a gente entendeu que era o pontapé inicial. O nosso chamado, ou seja, a nossa decisão não se resumiu a uma livraria. Não que não seja importante, mas assim, foi aquilo que nos empurrou a tomar uma decisão. Tanto é que 1 ano depois a gente fechou, né? Então, assim, eu achava que eu ia mandar meu currículo para vários lugares aqui, de repente ia conseguir uma colocação, né? E não aconteceu. Então, foi um ano assim, onde a gente foi muito trabalhado, algumas questões,
nosso casamento, o nosso relacionamento. Trabalhou muito essa questão do meu autoconhecimento, o potencial que eu tinha. Mais áreas eram necessárias a ser trabalhadas. Então, assim, já vivíamos longe da nossa família, né? Em Belo Horizonte nós tínhamos conhecidos, né? Não tínhamos familiares, não tínhamos nada aqui, né? E os Então, meninos estavam com quantos anos? quando nós fomos para o Rio, o Estevão tinha quase 4, o Roger ia fazer 2 anos, né? Então, assim, ficamos 4 anos lá, então o Roger saiu de lá com 6, são 2 anos de diferença, e o Estevão com 8, né? Mais ou menos isso aqui, que chegaram aqui, 8 para 9. Então, e aí a gente já matriculou eles ali a igreja da Lagoinha tinha uma escola cristã, né? A gente colocou eles ali, até por orientação, indicação, a gente estava entre o Colégio Batista e ali, mas tinha um propósito, né, maior, e ali eles conheceram muita gente, a gente começou a frequentar depois, mas por influência deles, que os colegas deles eram filhos de outros pastores, de membros da igreja, então, e a gente via que era uma igreja assim que oferecia, né, uma certa segurança, muito centrada, teologicamente falando também. Então, aí foi o processo que nós chegamos aqui. E aí a livraria fechou. E aí nós começamos a entrar numa certa crise, né? Disse, vamos voltar para o Rio Grande do Sul, porque eu creio que aqui não tem nada para oferecer mais para a gente, né? Vamos voltar para o Rio. Então, o que tinha lá no Rio já tinha, de uma certa forma, tomado outros Tinha se cumprido, rumos, né? tinha se cumprido, né? Então, a questão que muitas vezes nós falávamos, minha esposa diz assim, bem, mas nós vamos voltar para o Egito. Nós saímos do Egito, ou seja, assim, de um lugar que já se cumpriu. Não tem mais, né? Então, é como se a gente voltasse, vamos comer aquilo que eles comiam como escravos lá no Egito, o povo de Israel, né? Então, não tem. Então, vamos voltar para Porto Alegre, então. Pelo menos a gente tem a família lá, mas nós já deixamos a família, né? Então, eu estou entendendo que não são esses atalhos que vão resolver o nosso problema. Então, nós vamos resolver esse problema enfrentando, de acordo com aquilo que nós dispomos em nossas mãos para enfrentar. Sim. E só Entendeu? por curiosidade, Pois não. nesse recomeço, né? Uhum. O senhor estava com quantos anos? Boa pergunta. Ahn, Nós saímos de Porto Alegre, eu tinha 92, sou de 60, então eu tinha 32 anos. Ficamos, então, no Rio até eu completar 36. Então, 37, 97, aqui, 37. Então nós tivemos esse período aí, eu com 37, a Janice, eu sou 3 anos mais velho, 34 anos, né? Então, foi um recomeço, né? Então, assim, numa terra que não era a nossa, né? Mas hoje eu posso dizer assim, com toda tranquilidade, amamos Minas Gerais. Já estamos, é a nossa segunda casa. Hoje eu digo que é a primeira, né? Porque hoje a gente já está aqui mais tempo do que... Não, nós estamos há 20, 23, 25, são 25, né? 26 anos já aqui. Não, 2024, 27 anos. 27 27 anos. É. Quase completando o tempo que a gente viveu no Sul, né? Uhum. Mas assim, e hoje aqui nós temos amigos muito, a Bíblia fala sobre isso, né? Muito mais chegados do que irmãos. Uhum. Então aqui nós somos adotados, aqui a gente foi acolhido. Acolhido. Famílias assim, né? Que eu conheci crianças pequenas da faixa etária do Estevão e do Roger, e hoje eles me chamam de tio, né? Ô tio Rogério, tio Rogério. Celebrei casamento de muitos deles, né? Fiz apresentação na igreja. Então, assim, pastorei os pais, hoje eu pastoreio eles, né, a família deles, já apresentei as crianças. Todas. Então, assim, Construiu é muitos uma laços história fortes, muito. né? Então, a gente, assim, é muito difícil. A gente vai a Porto Alegre, Sim. né, tem minha mãe ainda está viva, minha sogra. Então, a gente procura ir nesse período do Dia das Mães. Mas, assim, a gente entende o que nos prende lá são esses vínculos afetivos, familiares. A cidade em si, ok, tem a nossa história lá, mas a gente tem muito mais história hoje aqui do que lá, entendeu? Claro, lá a gente nasceu, estudamos lá, minha esposa é da área da administração. Então foi todo um processo, né?
Então, hoje eu digo assim, Minas Gerais é uma excelente cidade, um estado para você morar, né? Belo Horizonte é uma excelente cidade. O clima aqui, porque lá no sul é muito frio, Rio, muito calor, né? Aqui é mais ameno, não é assim, mudou um pouco o clima aqui, né? Mas assim, ainda à noite é fresquinho, esse período agora, né, que a gente está entrando, é gostoso de dormir, durante o dia tem um calorzinho, mas não é aquela coisa, sabe, aquela estufa, né, que tem esses cidades assim, muito calor, muito intenso. Uhum. Então, então foi esse processo. Então, aqui começou então uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança assim do foco da comunicação, da publicidade e da área mais administrativa da minha esposa. A gente começou a ser levado a gente começar a olhar mais para dentro de si, onde a gente começou a fazer alguns cursos nessa área, né? Alguns com fundamentação, assim, fundamentação teológica, mas trazendo princípios, né, para essa questão do autoconhecimento, do valor próprio, né, ou seja, do potencial, de validar o potencial das pessoas, né, por mais, assim, casos que eu posso dizer, pessoas destruídas emocionalmente falando, né, que chegavam com seu kitzinho, sacolinha, ou seja, aquela valisezinha cheia de medicação, né, lotada de medicações, não é? E com vários diagnósticos. E quando a gente começava a puxar o fio da história e a pessoa permitia, né, que esse rolo começava a ser desenrolado, a gente ia perceber, desculpa, a gente ia perceber que lá atrás existiu um abandono de um pai, Uhum. existiu uma situação nunca contada de um molestamento, de um abuso. Lá atrás, situações relacionadas sabe, a uma gestação não desejada, sabe? Que a criança ouvia muitas vezes a mãe verbalizando isso, os seus momentos de fúria, de indignação com aquilo que ela estava vivendo. Então, assim, lançando essas palavras que só joga a pessoa para baixo, né? De que você não devia ter nascido, eu tentei te abortar, mas você nasceu. Os E, registros pesados, registros né? Que, pesadíssimos, é. pesadíssimos, né? Que a pessoa carrega. É, perdão, e muitas vezes, hoje com 30 anos, com a pessoa com 40 anos, carregando esse estigma, né? Uhum. Pesadíssimo. Então, assim, e a gente, assim, ficava um pouco estupefato, porque, assim, por que nós? Né? Então, assim, tivemos os nossos problemas relacionais nesse momento de crise, de transição, onde a gente buscou ajuda e a gente recebeu ajuda na igreja, que era o nosso foco principal, né? E a ajuda, tivemos um apoio terapêutico também durante um tempo. Mas a gente entendeu que muitas coisas também nós carregávamos também, né? Lá de trás. Algumas heranças familiares, né? Tradições familiares, que muitas vezes a gente responde aos estímulos que a gente traz nos nossos registros lá de trás, Sim. né? Então a gente reproduz Repete os padrões sem iguais, saber. iguais. É. Exatamente. Aí quando você para você avaliar isso, até mesmo você poder fazer um mapa nesse sentido, você percebe, gente, olha, isso aqui meu pai fazia, meu pai tinha essa atitude, né? Minha mãe, meu avô, que eu não conheci muito, mas aí você pesquisa, conversa com a tua mãe, conversa contigo. Não, era assim, não é? E coisas que eu vinha descobrir, cara, isso aqui 3 anos atrás, 4 anos atrás, meus primos e a gente tem um grupo familiar, tudo, então sempre disseram, ó, a gente tem aí sangue português, né, sangue alemão e sangue italiano corre nas nossas veias, porque assim, é aquela região do sul, né? Aham. Então, é muito forte. Então, assim, aí um primo tinha conseguido a questão da cidadania italiana, mas por causa do pai dele, né? Não por causa da mãe, minha tia.
E aí eu disse assim, será que eu tenho direito a alguma coisa? Eu vou dar uma checada nisso aí, né? Então, e aí comecei a buscar, a vasculhar algumas informações, conversa com a minha tia que está viva, minha mãe, às vezes ela variando um pouco assim a questão da memória, não tinha muita informação. E aí meu primo disse assim, Rogério, se você precisar, eu tenho tempo disponível, eu posso buscar essas informações aí nos cartórios. Então precisaria aí né, a gente começou dos meus pais, aí meu avô, minha avó, e a gente tinha uma bisavó italiana, né? Mas eu não sabia muita coisa. Mas minha mãe falava assim, filha, ela era dançarina, ela chegou no Brasil com uma companhia de dança antiga. É o que eu lembro, ela falava, eu era pequena, e ela desceu no Uruguai ou na Argentina, veio naqueles vapores antigos, com muitos italianos que chegaram, né? Na Argentina, que hoje, grande parte, né, tem muitos italianos que ficaram na Argentina. Aí eu comecei a buscar essas informações. Então, na realidade, assim, só um insightzinho para você que está nos acompanhando, eu descobri que essa minha bisavó italiana conheceu meu bisavô que era descendente de português, mas ele era casado, mas ele era o homem da noite, gostava. E naquele período, ou seja, os locais de apresentações das companhias de dança eram os antigos cabarés que chamavam, né, casas de apresentação, de shows. Né? E ele se encantou com a italiana. Né? Então, assim, na realidade, ele tinha a família dele, mas ela permaneceu ilegal no Brasil e teve 2 filhos, um deles é meu avô. Né? Então, assim, com ela. Então, todos esses registros que eu fui buscar, inclusive a, a Cúria Metropolitana, que dados mais antigos na Igreja Católica que tem, né? Não tinha cartório, né? Só vieram depois. Então, assim, informações, né? Não diziam de que cidade ela era da Itália. Eu só dizia que era italiana. Né? Então, eu busquei todas essas coisas. Então, uma coisa que eu vim descobrir que eu não sabia é que houve uma geração de filho fora de uma estrutura de casamento, né, que foi meu avô. A segunda geração foi o casamento do meu avô. Isso eu estou falando de 1900 e alguma coisinha, bem no início. Né? Meu avô já casou com a minha avó grávida. E para aquela época era assim, um negócio, né? Imagina. E a minha avó descendente de alemães e ele descendente de italiano, por causa da minha bisavó, e é português. Então, essas informações eu não sabia, só uma coisa interessante. Aí a outra geração, então é a geração da minha mãe, minhas tias, todos assim casaram, normal, tá. Agora, a geração dos meus primos já tem várias pessoas divorciadas, segundo casamento, terceiro já união estável, já nem casou mais. Então, a geração, então esse processo vai alcançando gerações. Então, esse tipo de informação, às vezes as pessoas não valorizam muito, mas ela tem uma importância. Nossa, é muito. Muito nesse processo, sabe, da gente fazer uma análise, uma variação da nossa vida. Então, isso é a árvore genealógica da minha mãe, né? Aí tem a história da genealogia dos meus pais, que aí já é uma outra história, né? Então, aí você junta tudo isso, aí reproduz o Rogério, reproduz o Estevão, reproduz o Roger, os meus filhos, os meus netos que vão vir, né? Então, assim, e isso é importante. Então, um dos desafios, sabe, Kátia, nisso tudo, que eu questionava a Deus, então, por que eu não voltava? Por que eu tinha que permanecer? Por que eu tive que passar por esse processo? Eu entendo que foi um gestar, sabe, de algo que eu não tinha dimensão. Né? Ou seja, eu digo assim, que Deus estava gestando no mundo espiritual para que ele se tornasse realidade no natural. Né? Então, eu tive que passar por vários confrontos. Né? E eu acho assim, eu digo com toda certeza nesses anos aí, que o maior desafio para mim, para você, para todos nós, você que está nos assistindo, é sermos curados de nós mesmos. Nossa, exatamente. Esse é o maior desafio. É como o que é ser curado de nós mesmos? A gente se deparar diante do espelho e você detectar
Sabe aquelas áreas que você tem lutado para vencer sozinho e você não dá conta. É esse desafio da gente permitir que o nosso orgulho se esvaia e a gente permitir ser ajudado. Sim. Né? Tem fases da vida da gente, talvez você esteja aí lutando, uma área, seja qual for a área da sua vida. E você não consegue, você vai até um limite, aí retrocede. Ou então você simplesmente se auto-sabota, porque mexer naquela feridinha vai trazer lembranças doloridas, não é? E você não está afim de enfrentá-las. E às vezes nem preparado. Exatamente. Né? Então é aí que entra o profissional, seja ele da área que for da terapia, né, que você confia, que você entende, que você pode abrir o seu coração e permitir expor as suas mazelas, expor as suas dificuldades, e essas pessoas terem acesso a isso. Então, o maior desafio que eu sempre digo é esse, você ser curado de você mesmo, de você não se auto-sabotar, né? Você entender que é um processo da vida da gente. Então tem etapas. Muitas vezes a gente quer, sabe, o passo grande, a gente quer pular 2 degraus, mas esse degrau vai ser muito importante para o próximo degrau. E aqui ele tem pré-requisitos, usa essa expressão, para o próximo degrau. Mas a gente quer... Não, o tempo está passando, e aí a gente entra nesse frisson geral aí, né, que esse eu tenho imediatismo, que ver. Imediatismo, não tem um atalho que me disseram que dá para... O que adianta? Você passa o atalho, chega lá na frente, mas você não tem estrutura para enfrentar aquele estágio lá da frente. Aí o que acontece? Volta lá e recomeça. É como se você estivesse fazendo um teste na faculdade ou na escola. Se você não tirar a nota da média, não adianta ir lá no professor. O professor é meio ponto. Cara, não dá. Você tem que fazer o teste de novo. Até ser aprovado. Exatamente. Aí, se eu for aprovado, aí você pode ir para o outro, talvez o outro período da faculdade, ou outro ano. É assim. Então, no que diz respeito ao nosso interior, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, existem etapas que precisam ser amadurecidas para gerar o efeito que se pensa, que se quer. Né? Então, foi isso que aconteceu. Então, aqui houve essa nova etapa da nossa vida, né? Onde a gente pôde ser ajudado no que diz respeito ao nosso relacionamento pessoal, matrimonial, com os nossos filhos. Aqui nós não tínhamos a questão da família. Deixa os meninos lá no sábado com a avó, porque a gente vai no supermercado, depois, né? Eu posso ficar aqui com o vô? Não tinha, era só nós. Não tinha esse suporte. Não tinha isso desde o Rio, né? Então, no Rio era isso. Então, assim, um num carrinho, eles eram menores, e o outro no outro carrinho, vamos no supermercado. Então, assim, tinha o horário da escolinha que eles ficavam, a Janice trabalhava no Rio e eu trabalhava em Niterói. Então, assim, às vezes eles dormiam no carrinho, com as compras ali, mas era a única forma que a gente tinha que fazer. Né? Então, chegava em casa, colocar para dormir, etc. E tal. Então, assim, era nós 4 para tudo. Então, isso, de uma certa forma, até que foi jóia, mas conforme a gente foi crescendo, a gente ficou muito só nós 4, entendeu? Assim, então, assim, as pessoas aqui nos convidavam, vem passar o Natal com a gente, o aniversário, vem aqui o domingo de Páscoa, vamos fazer isso, aquilo outro. E às vezes a gente era um pouco assim, resistentes, mas aí depois a gente percebeu que era uma extensão, né? Ou seja, assim, esse acolhimento, os braços se estenderam mais, né? Então a gente começou a permitir ser acolhido por pessoas diferentes da gente. Isso é importante mencionar no sentido de você se permitir, né? Você abrir ali o espaço para poder receber também. Então, isso é muito importante. Porque, assim, é muito fácil a gente se relacionar com os iguais, ou que a gente está acostumado. Né? O desafio é a gente se relacionar com pessoas que pensam diferente da gente, tem uma cultura diferenciada, né? Até mesmo a nominação de certas coisas é diferente. Lá no Sul, eu chamo isso aqui de copo grande, um exemplo, né? Aqui é uma caneca. Lá você sobe no Nordeste, é outro nome. Então, sabe? E aí tira da gente aquela ideia
do tradicionalismo, que só o meu estado é o melhor, o gaúcho tem muito disso. A gente só percebeu que nós éramos assim quando a gente sai fora. Quando a gente sai do contexto, muitas vezes, da influência do meio, e você começa a enxergar de fora, aí a gente começa a perceber que a gente foi afetado por isso também. Um orgulho exacerbado, o gaúcho tem muito disso. Lá tudo é melhor, a tradição é melhor. O único que sabe fazer churrasco é lá. Não é? E aqui a gente aprendeu, eu sou churrasqueiro, meu pai era. Né? E eu aprendi outra forma de fazer. E assim, culinária. Existem várias outras formas que são todas ótimas também, né? A culinária, né? A culinária mineira é maravilhosa. Então, assim, foi um processo de mudança. Você muitas mudanças. Se despindo, né, daquilo que você achava que, meu Deus, isso aqui é o céu. A gente encontrou outros céus por aí, né? Então, e aqui, então, foi isso. Então, assim, aí começou, o que aconteceu, Kátia? Uma coisa muito interessante. Talvez eu não sei se você já percebeu, você que está nos acompanhando. Quando, por exemplo, a gente foi ajudado na questão do nosso relacionamento matrimonial, e foi bom porque não tivemos influências de parentes nem nada. Então, assim, pessoas até que a gente nem conhecia, né, indicaram, olha, aquela pessoa vai te ajudar porque foi isso comigo, vai ser bom para você. Ok, então passamos por essa fase. Aí o que aconteceu? Eu digo sempre que é um agir de Deus nisso. Deus começou a enviar pessoas para conversar conosco que estavam vivendo aquilo que a gente já tinha passado. Né? Então, assim... Tinham propriedade. Eu tenho propriedade para falar. Sim. Então, não quer dizer que o meu exemplo, ou como eu fiz, é que a pessoa tem que fazer. Mas a pessoa poder tirar do meu histórico, do meu exemplo, de repente, um norte que a pessoa está perdida. Meu Deus, todas as portas estão fechadas, o que eu faço? Aí, de repente, surge uma conversa informal, saída de igreja. Ah, vocês são daqui? Não, são do sul. Ah, que legal, não sei o que. Aí a pessoa já começa a abrir. Então, a gente começou a experimentar nesse período. Então, abre os seus olhos de entendimento, que às vezes a gente está tão cego e obcecado pelo presente, o que você tem que conquistar, o que você tem que fazer, que a gente perde um olhar mais panorâmico, uma visão mais holística, e às vezes vai ser colocado ao seu lado alguém que está precisando ouvir aquilo que você tem, a riqueza que você tem. Então, o que aconteceu, e começou a acontecer, Kátia? A gente começou a ser abordado sem as pessoas nos conhecer, quem é o Rogério, a Janice, não. A pessoa começava a falar algo, por exemplo, né? Hoje já não tem tanto, mas naquele período, fila no banco, né? Tá ali, a pessoa puxa o assunto e ela começa a contar a vida dela. Então, muitas vezes, eu fui abordado sem as pessoas me conhecerem, na parte do sacolão das verduras do antigo supermercado, que hoje é o Açaí ali no Minas Shopping, vinha abordar e aí eu tinha que parar e dar atenção, né? Ou era a Janice, enfim. Então, essas coisas começaram a acontecer e eu entendi que foi uma sinalização para uma nova fase. Esse período eu não era pastor, né? No Rio de Janeiro eu era um profissional da área do marketing. Algumas vezes as pessoas vinham falar, ô pastor, porque eu andava com um pastor. Não, eu não sou pastor. Tarará. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, sem as pessoas me conhecerem, começaram a me chamar de pastor. Eu disse, não sou pastor, não sou pastor. Até não era nomeado, isso, né? Não era de fato, de direito, mas era de fato. Né? Assim. Então, esse processo, só pelo o aspecto de você ter alguém que te escute, né? Que te ouça, que dá atenção para você, que hoje está tão difícil, né? As pessoas parar e não pegar o celular. Mas assim, poder olhar olho no olho, né? Olhos nos olhos, e dar atenção devida para a pessoa, mesmo que seja 10 minutinhos, né? Faz toda a diferença. A gente sabe disso. De verdade. De verdade, né? Porque as pessoas hoje acham que é só aquilo que a pessoa está verbalizando, mas a atitude fala, o corpo expressa. Exatamente. Isso aí é só a pontinha, né? Então, o que está ali por trás é o que é o importante, o que vai ser trabalhado. Então, isso foi o que aconteceu, e essa foi essa outra grande guinada
dessa mudança. E as pessoas começaram a me chamar de pastor. Deus teve que trabalhar na vida da minha esposa, que a última coisa que poderia acontecer para ela ser esposa de um pastor, né? Ela não aceitava essa questão, porque ela associava na mente dela uma estrutura que ela mesma permitiu, né, mental, de que pastor passa trabalho, que pastor sofre, que passa fome, que anda a pé, que, embora a gente saiba que tenha muito dessa cultura ainda impregnada, então, assim, existe um limiar, né? Não é nem morar em palácios e carros dourados, nem tampouco você, assim, não ter a condição básica, mínima, para você poder assistir a sua família, né? Então é um limiar que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Então, e aí isso foi desconectado, foi quebrado na mente dela e a gente Olha, que começou a bom. Que agir. o impacto dessas crenças, elas são desastrosas, né? Tem gente que acredita nessas coisas, assim, e outras, né? Uhum. E nunca conseguiu experimentar, talvez, uma plenitude no sentido, sabe? Quando a gente fala assim, ó, você vivendo uma vida plena, não tá relacionado à riqueza, não está relacionado a juntar bens materiais. Assim, eu percebo assim, você tem o suficiente para você viver, inclusive você poder abençoar pessoas, né? Sem você conviver com uma escassez. É isso que eu entendo. Exatamente. Tem momentos que a gente sabe que são cíclicos, mas e tudo isso sempre serve para assim, forjar na gente, né? Um caráter, forjar uma identidade, que é o que mais as pessoas têm dificuldade hoje. Então, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, né, até chegar na clínica da alma. Né? Isso aí é só o preâmbulo da clínica da alma. E tá incrível, e tenho certeza, assim, que quem nos ouvir, quem nos assistir, vai começar a se identificar, porque é essa trajetória que vai gerando vários insights para quem estiver ali se conectando com alguma situação que está vivendo nesse momento, né? Porque, assim, quando a pessoa passa, a gente passou por uma situação muito apertada, porque a gente ficou sem... sabe aquela coisa assim, da mesma forma que nós saímos de Porto Alegre, fomos para Niterói, com paz, entendendo que sempre tem desafios, mas estava convicto, ok? Então, eu estou disposto a enfrentar esse novo tempo. Beleza. Quando saímos de Niterói para Belo Horizonte, a mesma coisa, né? Eu tive um sonho que me ajudou a isso. Quando eu falei para a Janice, nós vamos morar em Belo Horizonte. O quê? Lá em Niterói, né? O quê? Belo Horizonte? A gente não conhece nada lá. Mas vamos conhecer. Mas por que você está falando isso? Eu tive um sonho. Claro que a gente nunca decidiu em cima de um sonho. É um conjunto de coisas, né? Mas ele, assim, eu entendi que era um Foi sonho. uma confirmação. É uma confirmação. Essa, você falou bem, foi uma confirmação mesmo. Né? Que eu me despedia do presidente daquela instituição, da esposa dele. Inclusive, eu estava saindo com uma pastinha. Assim, me despedi, fiquei emocionado. Ele também, Rogério, vai em paz, obrigado por tudo. Eu disse, muito obrigado pela oportunidade. Aí eu saí, e saí como se fosse uma BR. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, atravessei a BR, vi umas pessoas paradas assim no acostamento dessa BR, atravessei e cheguei para essas pessoas e disse assim, o ônibus para Belo Horizonte, ele passa por aqui? Aí o pessoal disse assim, sim, sim. Ó, tá vendo? É aquele que tá vindo ali, ó. Mas ele não para aqui, ele para naquele outro ponto mais para frente um pouquinho. Faz sinal aí que ele vai parar. Aí fiz sinal e saí correndo, que ele parou lá na frente. E entrei no ônibus e acordei. Então eu disse assim, foi uma maior convicção. E aí eu disse assim, por que eu saí com uma malinha, né? E aí assim, o senhor mesmo testificou no meu coração assim, isso foi a experiência que você teve aí. Né? Aquilo que você adquiriu, que você captou para você está levando. Para onde você for, você vai levar essa malinha. Talvez ela vai crescer, né, com o tempo. E aí eu falei para a Janice, eu disse, esse é o sonho. Nós estávamos assim, querendo uma resposta, claro, a gente não queria tomar uma decisão leviana, até porque a gente tinha 2 filhos pequenos e tudo. Né? Então foi isso. E
viemos para cá, e aí as coisas foram acontecendo. É importante também a gente deixar bem claro que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. São processos. Processos. E a Isso. sementinha já estava plantada ali. Claro. Então são processos, né, na vida da gente. Tivemos dificuldades, gerou dúvida quando a gente teve que fechar a livraria e tudo mais. E agora, como nós vamos nos manter, né? Então, meu currículo já estava em muitos lugares e nenhuma porta se abriu, né? Eu já estava achando assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mas aí, ok, então aí esse processo, aí a gente começou, a própria igreja da Lagoinha, assim, me chamou para poder ajudar em alguns projetos da escola dos meninos, um apoio de divulgação, alguma coisa assim. Até muitas vezes eu fiz isso em troca das mensalidades, né, para eles poderem se manter no colégio particular. E aí a gente fizemos alguns cursos na igreja, que eu sempre gosto de indicá-los assim para quem tem acesso à igreja. Você frequenta uma igreja cristã evangélica, né? Um curso chamado Casados para Sempre, porque a gente estava vivendo uma crise, então eles trabalham princípios, né, do relacionamento e usando a Bíblia como a base, os princípios, né, sobre, por exemplo, comunicação, sobre aliança, sobre papéis do homem, papéis da mulher, né, embora hoje a gente vive uma realidade de outras construções, né, de casamento, mas dentro daquilo que as escrituras orientam e dirigem, então a gente estudou em cima disso. Então foi muito importante para a gente. Depois a gente fez um curso chamado Veredas Antigas, que ele trabalha com questões assim, de cura interior, de alma, traz princípios também bíblicos. E esse seminário ele foi um divisor de águas para a gente. Foi muito bom. E a gente trabalhou com ele durante muito tempo. Assim, fizemos quase todos os finais de semana. Implantamos em algumas cidades no Brasil. Estou batendo aqui. A gente, em outros estados, a gente implantou. Então, na realidade, o Veredas Antigas ele foi uma inspiração para a Clínica da Alma. Que ele trabalhava. E a gente conseguiu movimentar muitas pessoas. A maioria da equipe que trabalhou conosco, e muitos estão até hoje conosco, foram pessoas que passaram pelo processo, entendeu? Se identificaram, experimentaram uma mudança de dentro para fora, daquilo que atormentava, escravizava. E elas assim, nossa, me apaixonei por isso. Será que eu posso ser útil? Muitas pessoas assim, chegavam assim, só por estar junto com vocês, para mim já é uma alegria. Eu limpo o banheiro, eu recepciono, se quiser eu lavo pratos, eu varro, mas eu quero estar junto, porque assim, meu Deus, como que eu fui assistido e tal. E aí começaram a nos ajudar, e aí nasceu a clínica. De que forma? O pastor Márcio, que é o pastor presidente da Igreja da Lagoinha, me chamou e disse assim, Rogério, eu quero que você organize um evento, eu não sei o nome que você vai dar, mas um evento assim, nessa área que você atua. Ele não sabia, assim, mas assim, que a gente pudesse fazer algo, um seminário para mais pessoas, que pudesse trabalhar esses valores, são trabalhados e tudo. Então, não sei se vai colocar aí congresso de restauração, congressos de cura, não sei o nome, que você decide. Beleza. Aí me deu o norte, me deu a autorização para poder criar, montar, e eu fiz isso. Então, procurei um irmão do ministério que trabalha nessa área, mas a área dele é desenvolvimento de... Ele fez, na época, muitas capas de CDs e criação. O Marcos, ele é um excelente profissional. E eu disse, cara, me ajuda aí, eu não sei. Além da logo, eu preciso, assim, traçar um perfil, o que a gente vai trabalhar, qual que vai ser a missão, qual que vai ser a visão, né, disso aí. Aí a gente elaborou, e aí, em vez de chamar de congresso seminário, a gente... Por que não falar, Rogério, usar
uma clínica da alma. Ela disse assim, não, esse negócio dá muita ideia de médico. E aí ele ficou assim, e aí a gente montou, ele criou o quebra-cabeça, que é a logomarca, né? Ou seja, sempre falta uma peça, né, que vai trazer a complementação de tudo aquilo que a gente já tem, né? Às vezes pode ser Deus para algumas pessoas, né? Dentro daquilo que a pessoa crê, né? Pode ser talvez a família, pode ser talvez essa visão aí, talvez, que hoje tem se trabalhado muito, a área da constelação, de trazer né, alguém que está fora, trazer para dentro do contexto familiar e tal, enfim. Aí, beleza. Então a gente lançou a ideia, mostrei para ele, isso aí sempre foi assim, filho, vai na tua fé, muito bom, beleza. Aí, é muito carinhoso ele. Aí, assim, nós fizemos a primeira, ou seja, um evento. Foi já agosto de 2002. Fizemos nas dependências da igreja, trouxemos alguns preletores, assim, amigos nossos, algum pessoal que trabalha com essa área de louvor também. Então foi um tempo assim muito bacana, montamos uma estrutura onde nós tínhamos o que é os 4 pilares da Clínica Down, que foi que Deus me mostrou, né, exatamente. Que era o quê? Nós temos um momento de louvor, de adoração, né, congregacional, com todos ali juntos. Não aquela coisa hermética, mas assim, livre, te dando liberdade de você poder se expressar, né, com naturalidade. Uma palavra geral para todos, dentro da área, né? Workshops, ou seja, as oficinas, aí entrando na especificidade. Por exemplo, com temas bem pontuais, por exemplo, rejeição, vergonha, passividade da mente, estruturas de orgulho, são alguns temas, né? Assim, a área do perdão, a pessoa se perdoar os seus ofensores. Então, temas assim bem pontuais, onde dá liberdade de falar mais sobre isso, a oportunidade das pessoas perguntarem e tal. E depois nós iríamos para o que seria assim o desfecho final, que seria a área da vivência, ou seja, grupos pequenos, tendo ali pessoas, monitores, já da equipe, trabalhando esses momentos ali, dando a liberdade da pessoa expor. Então, assim, esse sempre foi muitas vezes que gerava uma certa retração para alguns, né? Vou ter que falar, Vou ter que me expor. vou ter que me expor, né? Tem que expor, todo mundo vai ouvir. Eu disse, olha, você aqui é livre. Se você quiser entrar e não falar nada, você é livre, ninguém vai te obrigar. Mas, eu sempre falei, é uma oportunidade, que o processo ele precisa ser revivido, verbalizado. Não é? Você tem que expor a sua dor, lançar lá fora. E quando você fizer isso, talvez você ache que isso é algo extremamente vergonhoso. Mas isso pode ser, sabe, algo de valor que você vai abençoar outras pessoas. Sim. A sua cura também pode ser a cura dos outros. Dos outros, entendeu? Então, talvez tenha alguém que esteja retraído, porque assim, nós não somos acostumados a verbalizar, a falar da gente, né? A maior dificuldade que se tem é falar e principalmente expor as vulnerabilidades. Exatamente. Então, o que aconteceu? A outra pessoa que vai estar ouvindo a sua fala, a sua verbalização, talvez ela está pensando assim, eu não tenho problema. Porque essa história, essa pessoa está de pé até hoje, com todo esse histórico, carregando esse fardo nos ombros, e eu tenho isso aqui, estou me achando, né? Eu não tenho Achando problema o fim nenhum. do mundo? Eu não tenho problema nenhum. Ou gera na pessoa assim, poxa, você teve coragem de falar isso? Coisa tão delicada, situações tão profundas, então eu me sinto à vontade de também falar. Que a gente fala que é esse efeito dominó, né? Que vai gerando essa sinergia que o grupo provoca, né? Então, aí que, na realidade, acontece a verdadeira cura. Né? Quando a pessoa recebe o conceito, ela analisa pela razão e acessa as emoções. Então, tudo que a pessoa passou, diz assim, não, isso eu já resolvi, está resolvido. Mas toca no assunto. Por que você evita esse assunto? Ah, não, porque eu não gosto. Não gosta porque existe alguma situação não resolvida. Né? Então, foi esse o evento. Vieram pessoas, a Igreja da Lagoinha já tinha naquela época uma certa expressão nacional,
E aí nós tivemos, acho que são 600 pessoas participando. Do primeiro evento? 600 pessoas. Dividimos na igreja, assim, foram 60 grupos de máximo 10 pessoas. Espalhou a gente para tudo que era. Até porque era um modelo diferente de Foi evento, muito né? É muito, impactante. muito. Aí usamos os salões anexos para ter esses momentos de oficinas e depois as vivências que espalhou tudo. Mas assim, bem, a gente seguiu aquilo que, assim, eu cria que era o que Deus queria, que Ele tinha me sinalizado. Então, nós já estávamos acostumados a trabalhar com grupos, porque o Veredas trabalha com grupos pequenos também. Ok, passaram-se uns 2 dias, mais ou menos. Aí o pastor Márcio me chamou. Eu disse, meu Deus do céu, será que tem reclamação, alguma coisa? Né? Não tô sabendo. Porque assim, ele é o para-raio, né? Porque então, tudo cai nele, que é como presidente, né? Então, aí me chamou. Aí ele saiu daí, filho, aquele jeito dele, carinho. Que coisa linda que aconteceu. Ele não foi, né? Mas me abraçou e tal. Que naquele período eram os e-mails, né? Filho, não para de chegar e-mails de testemunhais, de pessoas que foram impactadas. Tinha muita gente lá com depressão, que não conseguia sair curado. Eu disse, é mesmo? Então, assim, como eu tinha que dividir entre o organizacional, a supervisão geral, né, e também pensar na área do conteúdo e os preletores e tudo, então eu não vivi o pormenorizado, né? Então eu vivi mais o macro. Então, eu disse, pastor, eu vou falar uma coisa sincera para o senhor. Eu não sei, porque eu estava tão tenso, assim, para que tudo saísse direitinho, né? E ele disse, não, filho, você tem que fazer de novo. Pode agendar para o ano que vem, você vai fazer uns 2 semestres, o primeiro e o segundo semestre. Tem que fazer, o pessoal tá, ok. Aí o segundo, no primeiro semestre de 2003, então aí nós fizemos, deu quase 800 pessoas. E o boca a boca já foi. Quando chegou o terceiro evento, eu entendi, aí o senhor mesmo falou, muito claro com o meu espírito, assim, dizendo, filho, não é grandes quantidades. É menores quantidades e para poder preservar o 1 a 1. Então, eu lembro assim que o senhor falou muito claro assim, filho, é trabalho pastoral. O que é trabalho pastoral? Pegar a ovelha, que o pastor da ovelha faz, e abrir a lã e ir tirando os carrapichos. Então, esse é o verdadeiro trabalho, né? Esse é um trabalho que é renegado para as pessoas, que muitas vezes hoje as pessoas querem estar na plataforma. E muitas vezes não tem nem tempo para talvez conversar com alguém, um com o outro, tirar uma foto, já sai pela porta dos fundos. Né? Isso não é uma crítica, mas é uma constatação. Então, assim, hoje tem poucos que senta com a ovelha. A ovelha, assim, foi muito claro para mim, assim, olha, a ovelha, ela é burra. A ovelha, ela é burra, é um animal burro. A ovelha, ela só ouve a voz do seu pastor, né? Se ela se desgarrar do rebanho, ela vai morrer. Ela fica totalmente perdida, Perdida. desorientada. Né? Então, ela precisa ouvir a voz, né, do seu pastor. E quem é que defende a ovelha? É o pastor. Entendeu? Com os lobos que se aproximam, é o cajado do pastor que serve como defesa para elas, porque elas não sabem. Ela não consegue morder, porque ela não é um animal violento. Máximo que ela sabe talvez fazer é correr, mas ela é frágil. Né? Então ele fez essa associação do cristão, da ovelha, né? E o Senhor é o nosso pastor. Então precisa de pessoas que têm esse tempo. Sentar, vai abrindo a lã da ovelha, né? Para tirar os bichinhos que incomodam ela e tal. E o que as pessoas mais procuram hoje, né? Que as pessoas mais procuram. Quantas pessoas que vão hoje lá na clínica, né? Eu vou chegar lá, eu espero que a gente tenha tempo, Helene. Quantas vezes senta na frente do psiquiatra, abre o coração, chora, porque está precisando de alguém para falar. Paga a consulta,
E aí o profissional percebe assim, que na realidade é uma necessidade, né? Talvez uma enfermidade psicossomática, né? Que agregou, não tem ninguém para poder abrir o coração. Né? E isso acontece, Kátia, até nos ambientes cristãos de igreja, né? Porque muitas vezes vem essa falsa tradição, credo, de que se eu abrir para alguém as minhas debilidades, eu vou estar dando demonstração de fraqueza, Uhum. né? Impotência, não consegue resolver seus próprios problemas. E se essa pessoa exerce alguma função de destaque onde ela está, mais temerosa se torna, porque ela pode perder o lugar que ela Sim. conquistou, né? Vai Talvez ela preocupar com os seja julgamentos. exatamente ser julgada. Como que essa pessoa está num lugar de destaque e na realidade a gente sabe que é uma função, né? Uhum. E com esses problemas, né? Então, Como que ela vai me ajudar sendo que ela tem esses problemas? exatamente. Então hoje, além de como psicanalista que eu atendo e terminando o meu curso de psicologia, a maioria das pessoas que eu atendo hoje são líderes, pessoas que estão em destaque, porque a clínica se tornou um lugar neutro, entendeu? Uhum. Porque se você procurar o gabinete pastoral dentro da, da instituição, isso se torna visível, né? Então, deve estar com problema. Quem passa... Uma clínica, ela não está dentro da igreja, ela está num bairro diferente, e para outras igrejas, placas denominacionais também. E hoje muitas pessoas nos procuram e não são vinculadas assim, não necessariamente à igreja. Eu tendo várias pessoas Atende o independente. ser humano. É isso. O ser humano que está tá doente, É. está ferido, está buscando Uhum. ajuda. E eu não consigo não ajudar, entendeu? Uhum. Então, ontem, por exemplo, eu tive que... Um exemplo para você que está nos acompanhando. Eu desmarquei, na realidade não, eu desloquei os atendimentos que eu tinha à tarde, porque nós recebemos uma moça de Rondônia, assim, tentando suicídio, já tinha tentado várias vezes. E a família se juntou, se cotizou para poder assim, proporcionar para que ela pudesse estar conosco. E é uma pessoa, assim, muito ferida, né? E fez da sua ferida a sua plataforma de manipulação. Entendeu? Então, Uhum. assim, agregado que uma rebelião, uma rebeldia com os pais, com Deus, com etc. Né? Então, por que eu tenho que passar por isso? Tarará, tarará. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade com ela nesse final de semana, ela ficou conosco até ontem. Então, o que eu fiz? Assim, a história é longa, mas linda, houve uma mudança fantástica, né? A pessoa saiu daqui, nossa, com outra cabeça. E eu disse, eu vou te levar no aeroporto. Pastor, mas não, vou te levar. Aí eu disse para a pessoa lá, ajusta aí meus atendimentos para amanhã à tarde, aperta que vai dar. E eu vou lá levar a pessoa. Então, assim, coloquei ela lá, foi no guichê, tarará, tarará. Então, assim, eu entendo que a pessoa veio sob nossa responsabilidade, eu estou devolvendo sob a nossa responsabilidade. Problemas sérios, desafiei a mãe a vir, né? Uma mãe muito tóxica, um pai também. A estrutura familiar. Mas, Uhum. assim, e a pessoa saiu com um outro semblante, né? Eu posso te mostrar a foto quando ela chegou e como que ela saiu, né? Então, assim, eu pedi para uma pessoa da equipe, eu disse assim, dá um rolê com a pessoa aí. Aí num dia foi lá no Mercado Central, né? E depois outro dia levou lá na Lagoa da Pampulha para tirar fotos e tal e tal. Então, assim, faz parte do processo todo. Né? Uhum. Nossa, eu até criei uma visualização aqui quando você falou da diferença de quando ela entrou e saiu. Sim. Eu já visualizei assim a luz entrando mesmo, né? Que a E, pessoa chega tão sombria, né? sombria, sombria, muito sombria. É assim, e você, se você passa uma hora com aquela pessoa, você sente o peso. Uhum. Né? A gente sabe que existe essa transferência, Sim. né? Então, por isso que o profissional, ele tem que ter também o seu aliviar, né? Então, é isso, porque você imagina, numa clínica da alma que trata doenças na área da saúde mental,
emocional, né? E a física também, né? Já somatizado. Então, assim, as pessoas não estão ali o dia todo para falar coisas boas e elogiar. Exatamente. É Então, denso, é né? denso. Então, assim, tem dias que eu atendo 10 pessoas, 8 pessoas, 9 pessoas, né? Então, eu tenho que ter minha válvula de escape também, porque Sim. senão daqui a pouco eu estou doente, né? Se a gente não souber lidar com isso, pode ser o melhor profissional que tem. Uhum. Entendeu? Pode ser PhD em alguma área. Mas, assim, ó, essa carga ela tem que ser drenada. Tem que ser Sim. drenada. Né? Claro que eu tenho, no aspecto, a fé nesse processo ajuda muito. É a Tanto é, fé que move esse move, processo, tanto é né? que eu estimulo isso. É. Né? Por exemplo, o nosso doutor, um psiquiatra que trabalha conosco, ele é cristão, ele é um pastor também. Mas é psiquiatra, a formação dele toda acadêmica. Né? Então, assim, na anamnese que ele faz com a pessoa ali, a pessoa já traz o problema, estou sentindo isso, e ele vai abordando. Você já me falou o físico, como é que está o teu emocional? Ah, isso, ok. Tá sendo acompanhado? Não, tem um profissional que está me ajudando nessa área, ok. E o espiritual? Ah, não, é mesmo? Então você está sabotando uma área que é a visão holística do ser. Passa Uhum. pelo espiritual. Então, assim, você tem o direito de se escolher o tipo, o Deus que você quer adorar, a fé que você quer professar. Você é livre. Nós vivemos num Uhum. país livre. Então, assim, jamais ele vai tentar. Não, você tem que ser evangélico. Nunca. Não, Uhum. ninguém lá tem essa autoridade para fazer isso. Né? Então, nós estamos ali para assistir as pessoas. Aí é óbvio que, nesse caso, a pessoa, não, professo isso quando era pequeno, mas. Então, olha, é importante. É uma complementação. Né? E A chave. esse olhar para a espiritualidade, a gente, né, focar em desenvolver também esse pilar, porque não é só os outros, né? Não, exatamente. Isso é um resgate da essência, é Uhum. fazer o retorno, né, o caminho de O volta ali caminho de para a sua volta. essência. Exatamente. E é lindo quando É. E a acontece. gente tem que entender isso, porque Aham. isso vai mover o seu coração. Né? E no sentido de a melhor forma de hoje de ajudar alguém que está vivendo processos de depressão, eu estimulo a pessoa a ajudar os outros. Sim. Vem para cá, vem aqui à tarde, vem aqui. Tá? Ah, mas eu não estou dando conta. Vem, a gente dá suporte para Só vem. você. Recepciona as pessoas É. aqui, seja bem-vindo. Oferece uma água, um cafezinho, não é? Seja solícito, sai do seu umbigo, numa boa expressão, né? A Uhum. minha dor de estimação, a minha enfermidade de estimação, e comece a servir os outros. Você vê se você não começa a melhorar. É Né? difícil até desapegar da dor, né? É, o desapego é complicado em todas as áreas, né? É. A gente tem a tendência de dizer que é meu, né? Então, e você poder entender pelo próprio princípio de Jesus, no sentido de você andar segundo a milha, de você servir o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, assim como eu me amo tanto, eu tenho que amar o próximo tanto. Porque é esse equilíbrio, né? Que aí a gente começa a perceber que a gente não é tudo isso que a gente acha que nós somos. Né? Então aconteceu o segundo. Deixa eu só concluir essa parte da Aham. clínica. Aí nós fomos para o terceiro evento, que foi o segundo semestre de 2003. Aí a gente já entendeu que tinha que ser menor. Aí, mesmo assim, tivemos 300 e poucas pessoas e nós fomos para um sítio reservado. Não fizemos nas dependências da igreja, até porque não dava mais, né? Assim, você tinha que mobilizar muita A gente, logística uma já fica logística difícil, né? grande, e aí, como tinha muitos cultos, Uhum. então é complicado. Aí nós fomos por um sítio, tivemos lá 300 e poucas pessoas, com a mesma estrutura, e aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar nesse sentido. Aí deixou de ser um evento, e aí o próprio pastor Márcio chamou os filhos, tá? Você tem que dar asa para isso aí, né? Usa a expressão bíblica, sabe? Aumenta a tenda, põe estacas, porque é isso aí. Aí ele disse assim, Uhum. olha, e eu quero o seguinte, eu quero que você pegue, você, a Janice, os meninos, vocês vão morar no sítio que a igreja tem. Vai fazer esse trabalho lá, aí você pode recepcionar, internar as pessoas e continuar fazendo os eventos, porque lá tem um salão e tudo mais assim, bom. E eu disse, uau.
vai lá conhecer, pega a Janice, os meninos, para vocês conhecerem. Então, essa foi a outra demanda que aconteceu, né? Então, assim, em 2000, nós fomos para uma propriedade da igreja, ficamos até 2004. 2004, porque a gente fazia os eventos todos os finais de semana, ele disse assim, filho, pega tua família, vem para cá, mora aqui, tem uma casa boa, lá tinha mesmo. E você não vai ter custo nenhum aqui, porque você está aqui todos os finais de semana, então já fica aqui. Tá, beleza. Aí, em 2004, então nós fomos para a estância, ali bem na confluência ali de Sabará, Santa Luzia e BH. Tem a região ali do Posto 13, tem uma propriedade lá em cima da igreja, que é um sítio. É tipo pousada, assim. E aí nós fomos morar lá. Nossos filhos amaram, piscina, quadras de esporte, tá? Tudo que... Uma festa. Imagina, festa. Aí fomos para lá. Então, nós fazíamos os eventos lá. Como essa moça veio, por exemplo, de Rondônia, colocamos ela numa casa e a outra que veio do Rio ficou num hotel. Então, as pessoas iam e ficavam lá o tempo necessário, né? E a gente tratava as pessoas, ministrava. Nesse período, a gente tinha uma psicóloga, que foi alguém que foi tratado pelo Ministério, que ia lá e atendia as pessoas Ela lá. recebeu e devolveu. Aí, Começou a E devolver. muito. Excelente profissional. Até hoje. Né? E aí ficamos ali fazendo esses eventos. Aí começamos a ser acessados por outras igrejas, de outras cidades, outros estados, para a gente poder fazer a clínica. E aí depois, em 2007, ficamos início de 2008 a gente saiu, porque aí a gente entrou numa outra fase, nossos filhos entraram na adolescência. No início, quando a gente chegou lá, eles eram mais novinhos, então assim, piscina, sauna, não sei o que. Aí depois de entrar nos 15, 16, ficar morando nesse mato, não pode ir no shopping, tá, né? Beleza. Então a gente entendeu que era tempo, minha esposa estava muito cansada também, e eu também. Então a gente saiu, mas continuamos com a clínica, tendo um local, né? Então, chegando nos dias de hoje. Então, assim, se você ouvir falar da Clínica da Alma, então você já sabe mais ou menos aí o que é. Então, hoje a Clínica da Alma nós temos uma propriedade, não é nossa ainda, onde nós temos os consultórios que fazemos os atendimentos de todas as pessoas que nos procuram. Então, nós temos ali pastores para atender pelo viés aí da espiritualidade. Nós temos psicanalistas, que eu sou um deles. Nós temos psicólogos, terapeuta ocupacional, quiropraxia, psiquiatria. Então, fazemos os atendimentos dessas pessoas, né? E nesse local, nós temos uma propriedade maior, tem 2 salões no fundo, que também fazemos os eventos, né? Que esses eventos espirituais que a gente faz, né? Trabalhando essa abordagem. Uma das coisas mais importantes, sabe o que é, Kátia, é que todas as pessoas elas têm um valor inestimável no seu interior, né? Então, o que faz com que as pessoas não conheçam ou não saibam esse valor, ou seja, esse potencial que elas têm? São as feridas. Então, as feridas elas vêm com o intuito de o que? Nos cegar, tirar o entendimento. Vão colocando filtros, né? Exatamente. Então, e leva as pessoas a pensarem que elas não têm nada para oferecer para ninguém, né? Ou muitas vezes ficarem só na dimensão, né, aí desse processo da murmuração, da lamúria, né? Não tem nada de bom, né? O que eu posso oferecer para as pessoas? A vida é uma catástrofe, né? Eu não devia ter nascido, né? Eu sou uma ovelha negra da família e tal. Porque é doloroso levar essa vida. Isso. Mas é confortável para quem está nela. Exatamente. A pessoa se acostuma. Acostuma. Então, por exemplo, como isso lá na faculdade era muito forte, né? Os professores falando, tem situações que a pessoa vai ter que carregar para o resto da vida, vai ter que se acostumar, conviver com essa situação. Eu sempre fui diametralmente oposto a isso. Nunca aceitei. Né? Eu disse, eu não acredito nisso. Sim. Né? Por quê? Porque eu acredito num poder que é pleno. Sim.
que é possível e passível de ser completamente restaurado. Aliás, eu sempre digo, olha, eu sei que talvez você não creia nisso, mas o propósito pelo qual Jesus veio para quê? Reconciliar o homem a Deus. O homem estava longe. Exatamente. Jesus foi essa ponte, por isso que ele é chamado de Supremo Pontífice, porque ele se fez ponte. Qual o propósito? Então, religar, ele é o religare, né? Que religou o homem a Deus. O homem estava longe, né? Muito longe. E Então, todos nós nascemos em essência, com uhum, toda essa luz, todo esse potencial, né? exatamente. Vai se perdendo aí diante das circunstâncias, Sim. da sua experiência de vida, mas é Uhum. possível fazer Claro que é, essas porque transformações. qual o grande poder que eu percebo que é a chave nesse processo todo? Sabe que essa mudança, ela é uma mudança de dentro para fora. Sim. Por que as pessoas não permitem essa mudança? Preferem a de fora para dentro, a tentar aparentar uma coisa que eu não sou, né? De repente, usar as melhores roupas, os melhores cosméticos, para tentar plastificar uma coisa que não é real inteira, né? Agora, a mudança de dentro para fora, ela vai mexendo em quê? Valores, caráter, vai trabalhando essa questão da personalidade. Uhum. E a pessoa vai perceber de fora, né? Então, muitas vezes assim, a pessoa vai chegar, o que aconteceu com você? O quê? Você está diferente. Entendeu? Aham. Seu brilho, seu olhar é diferente. Você está com um sorriso diferente. Então, assim, não é plasticidade. Sim. Então, isso é essência. Eu sempre digo, isso é essência. O que é? Está sendo uma mudança, transformando e validando que já estava aí. Sim. Só que estava encoberto. Só deixando ela sair, né? Sair para fora. Né? Você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, né? Uma melhor pessoa. Seus relacionamentos interpessoais vão ser transformados. Então, quando você mexe nessa questão dos pontos ou das áreas nevrálgicas da pessoa, onde existia debilidade, ferida, falta de valor, né? A pessoa chegar num nível de autoextermínio, porque a pessoa não sabe o quanto que ela tem potencial e valor. Né? Uhum. Eu não sei você que está nos acompanhando, né? Mas assim, talvez esteja vivendo dias assim sombrios, né? Na sua vida, talvez no seu relacionamento, né? Talvez na dimensão do seu trabalho, do seu valor. Olha, dê uma chance para você, sabe? Eu quero deixar essa palavra para você. Se dê essa oportunidade de você poder, de alguém se importar por você. Talvez você esteja dizendo assim, estou sozinho no mundo, perdi aquilo que eu mais amava. Talvez uma pessoa, talvez um emprego, eu não sei. Mas olha, existe um amor superior, sabe? Se você permitir que esse amor acesse você, seu coração, você vai ver que você tem um potencial muito além daquilo que os teus olhos naturais e aquilo que você sente, os teus sentimentos neste momento agora, eles podem ser transformados, viu? Então, assim, Kátia, é, é extremamente desgastante trabalhar isso, mas eu entendo que tem pessoas que foram talhadas para certas funções, Sim. que faz a coisa assim, muitas vezes cansativo, você tem que deixar os seus problemas de lado para você se importar com as pessoas, mas a recompensa é impagável, não existe salário Porque foi que escolhida compense. a dedo de Deus. É isso mesmo. E o que é tão lindo em toda essa história é o costurar dela. Esse sonho, Aham, essa confirmação de que sim, você deveria estar em Belo Horizonte sim, para construir algo tão é, impactante, tão uhum, magnânimo, né? uhum, Para poder transformar várias outras sim. vidas. Uma das coisas assim que me motiva, e isso eu aprendi com o pastor Márcio. Quando, assim, período de 2010, por aí, a igreja estava assim, ascendente no Brasil, muito conhecida, tarará, tarará. Então, muitas pessoas que tinham sonhos, projetos, eu gosto de registrar isso, porque foi meu doutorado ter trabalhado assim ao lado dele, né? Muito aprendizado.
Então, as pessoas vinham, traziam seus projetos, seus sonhos e tudo. Ah, quem sabe a Igreja da Lagoinha pode apoiar, porque tem muitas propriedades, tem isso, aquilo, tarará. Aí um dia ele falou para mim assim, Rogério, vai pegando esses projetos aí com você, que ele tinha pedido que eu ficasse numa sala ao lado dele. E era assim, muito intenso de gente que queria conversar com ele, queria que ele orasse, aconselhasse, etc. Mas, pastor, as pessoas querem falar com o senhor. Eles não querem só entregar o projeto frio, eles querem explicar para o senhor. Ah, filho, não tem muito tempo para isso não. Faz assim, ó, pega os projetos, depois a gente senta e você, a gente analisa e chama as pessoas. Ah, tá bom, beleza. Aí foi juntando, assim, durante um mês, mais ou menos. Aí eu levei, pastor, você está disponível? Eu quero lhe apresentar aqui os projetos que vários pastores e outras igrejas estão entregando. Ah, filho, vamos conversar. Aí eu levei aquela pilha, assim. Ele olhava, ele dava uma lida, assim, dinâmica. Não. Vamos orar por isso aqui. Não. Podemos conversar. Não. Aí, tá, uma pilha de não. Aí fiquei encucado com aquele negócio, né? Qual era o Critério. critério, exatamente. Aí eu disse, pastor, você pode me explicar por quê o critério? Filho, olha aqui, ó, todos esses aqui, para eles a estrutura vem antes da paixão. Esses aqui, ó, já estão fazendo sem ter estrutura. Então, você tem que entender o que move o coração de alguém para fazer alguma coisa. Paixão. Paixão. A paixão que move, você não tem dinheiro para pegar o ônibus, você vai a pé. Você está com, talvez o teu calçado está com um furo embaixo, você vai. Porque o que te move vai além das condições que você tem. Esses aqui estão querendo aqui, ó, pode ler aqui, ó, uma sala, internet, quer não sei o que, para começar a fazer. Então eu não apoio isso. Agora, esse aqui, ó, você está vendo? Ó, já faz 1 ano que já está fazendo, já tem gente, é um apaixonado por aqueles moradores de rua. E eles querem o nosso apoio. Eu vou dar só o desejo apoio. ardente no coração. Eu só vou apoiar. Porque ele já faz. Sim. Já a paixão tá ali. Nossa, que lição, hein? Não, para mim, eu fiquei assim, gente, é isso aí. É. Eu quero isso para minha vida também, né? Exatamente. E é tão gostoso a gente falar com pessoas que têm paixão, né, para aquilo que faz. Sim. É contagiante, né? É outra energia, né? É o que eu tô sentindo aqui, porque bom. o seu corpo todo fala isso, né? Não é só o que está sendo verbalizado. É maravilhoso, estou impressionada, muito feliz de ter essa oportunidade de te conhecer e conhecer uma pessoa que tem esse projeto incrível e esse impacto na sociedade. É sempre uma grande honra. Privilégio meu. Aproveitando, então, agora para a gente caminhar aqui para a nossa finalização, gostaria que você olhasse ali para quem está nos assistindo e fizesse o convite para conhecer a Clínica da Alma. Okay. Olha, eu quero convidar você, em primeiro lugar, convidar você a permitir que essa paixão que está aí dentro de você, talvez você não sabe como direcioná-la, né? Talvez você esteja precisando de uma ajuda, de um apoio. E eu quero colocar aqui a Clínica da Alma disponível para poder ajudar você. Talvez você esteja precisando apenas de uma orientação ou talvez uma direção. Eu tenho certeza que a clínica também vai poder ajudar você. Permita que essa essência que está aí dentro de você. A Bíblia diz, no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Todos. Todos. Então entenda que quem escreveu tem sonhos e projetos muito maiores que o meu, que o seu. Então, se de alguma forma a clínica pode te ajudar nesse processo, se você está vivendo lutas aí e precisa de um acompanhamento, uma terapia, nos colocamos à disposição. E também, se você precisa talvez aí de um profissional da psicologia, né? Você está precisando, quem sabe, de uma forma temporária, um processo medicamentoso, então eu me coloco à essa disposição também. A Clínica da Alma está aqui em Belo Horizonte, na Avenida Flávio dos Santos, número 404.
não é? Depois também aqui vai poder A gente- acessar pelas redes, né? Isso, a gente compartilha. Muito obrigado, Kátia, pelo privilégio, viu? Eu que agradeço imensamente por esse conteúdo maravilhoso que veio do Amém. coração, que veio, a gente se esvaziou aqui de nós e deixou Jesus falar. Que bom. É lindo. Muito obrigado. Gente, muito obrigada mesmo. Amém. Espero que tenham gostado e compartilhem com seus amigos, com a família, e continuem nos seguindo para poder receber conteúdos tão valiosos como este que possam impactar a sua vida, porque eu tenho certeza que o que nós conversamos aqui hoje, ele vai chegar no momento certo para aquela pessoa certa que está precisando ouvir tudo isso que nós conversamos. Muito obrigada pelo seu tempo e até a próxima.